Olá pessoal, bem-vindo ao Entre Mundos, esse programa que está aqui cada vez mais trazendo novidades para vocês, um pouquinho de informações desse olhar daqueles mundos que nós ainda não vimos, mas que agora a gente já consegue ter contato e já consegue participar e ter esses seres que habitam esses mundos na nossa vida para ajudar no nosso desenvolvimento, para ajudar na nossa permanência aqui na Terra e principalmente para ajudar nos nossos propósitos, nas nossas missões divinas. Nos últimos programas nós falamos um pouquinho das aparições das naves, nós falamos um pouquinho da Federação Galáctica da Luz e muitos de vocês me mandaram mensagens pedindo para que eu aprofundasse um pouquinho nessa questão da Federação Galáctica da Luz e dos comandos que estão nos atuando em compromisso com a Terra para que nós possamos evoluir ainda mais rápido. Hoje nós vamos falar de um comando que é muito especial e é um comando que sempre está próximo de nós, que é o comando Esmeralda. O comando Esmeralda, quando a gente pensa numa esmeralda, o que vem? A primeira coisa que vem na tua cabeça? Aquela cor verde intensa, e é exatamente esse o compromisso do Comando Esmeralda. O Comando Esmeralda é um comando que é regido principalmente pelas sagradas presenças de Arcanjo Rafael e de Maria, aquela que a gente reconhece como Mãe Maria. Eu a chamo de Arcangelina Maria, a gente vai fazer um programa só para falar de arcangelinas com vocês. O Comando Esmeralda, quando ele se aproxima muito da Terra, ele também conta com algumas presenças que são confortáveis para nós, de seres que já foram humanos, que já estiveram aqui vivendo experiências, que são seres que hoje integram a Fraternidade Branca e especialmente dois grandes mestres, Mestre Hilarion e a Mestra Palas Atenas. Mas como que surgiu esse Comando Esmeralda? Ele só está aqui, só cuidando de nós? Não. O Comando Esmeralda, ele vem dentro da atuação da Federação Galáctica da Luz, ele foi montado, esse agrupamento de seres foi agrupado por conta de uma grande aliança interplanetária, de uma grande aliança de mundos. Essa grande aliança, ela veio para quê? A essência do Comando Esmeralda é a cura estelar. Quando a gente pensa em Arcanjo Rafael, você não lembra automaticamente de cura? Arcanjo Rafael é o médico de Deus. O nome dele significa isso. Rafael significa o médico de Deus. E por isso que ele rege o Comando Esmeralda. Então, o Comando Esmeralda ele foi fundado como uma conexão interplanetária de seres de diversos grupos, de diversas galáxias, de diversos planetas, com este propósito, a cura estelar. Só que o que é cura, afinal? O que é essa cura estelar que a gente tanto fala? São as pesquisas, os processos, os procedimentos que visam principalmente a paz, a harmonia e a preservação da vida. Quando a gente olha dentro do universo, lembra que a gente sempre fala que a energia da criação, ela acaba espiralando. Então, quando você for querer criar alguma coisa, lembra que a criação só existe onde tem a harmonia. A cura só existe onde tem a saúde. Então, a energia ela se move como se fosse uma grande espiral nesse movimento. Ela vai se mexendo, ela vai se sintonizando, ela vai alinhando para quê? Para que tenha o processo de cocriação. A saúde, a vida é um processo de cocriação. Esses seres do Comando Esmeralda, eles são os especialistas nisso. Como você utiliza essas frequências, como você utiliza essas tecnologias para a preservação da vida, para a preservação das espécies, para correções que precisam ser feitas. Quando a gente pensa nos humanos, nós conseguimos imaginar muito do nosso DNA que precisa ser reparado. Quantas doenças nós ainda não temos uma solução? Quantas alterações genéticas nós temos que ainda não temos soluções? Mas esses seres, eles têm o domínio sobre isso. É como se eles entendessem a essência da vida. Lembra que não somos nós apenas os humanos que passamos também por processos que precisam ser aprimorados. Nosso corpo pode ser aprimorado. Outros seres de outras galáxias, de outros grupos, de outros planetas também passam por isso. Muitos seres no próprio desenvolvimento às vezes criaram
defeitos, vamos colocar assim, na sua própria genética, que hoje o Comando Esmeralda ajuda em todo esse trabalho de pesquisa, para que eles restaurem aquilo que eles perderam. Porque a energia da criação tem uma única verdade, a harmonia, a preservação. Então a essência do Comando Esmeralda, especialmente, é a cura, é a essência da preservação. Só que eles fazem só isso? Comando Esmeralda, eles atuam em muitas frentes. Quando a gente fala do Comando Esmeralda ser regido por Rafael e por Maria, aqui vem o segundo aspecto do Comando Esmeralda. O Comando Esmeralda são os seres que atuam em missões diplomáticas, principalmente missões relacionadas à preservação, à proteção, compaixão, misericórdia e verdade. Quando a gente pensa na energia de Maria, ela como a representante desse raio verde esmeralda, que tem um pouquinho de dourado também, ela traz exatamente isso, ela traz a energia pra gente da compaixão e da misericórdia. Sabe aqueles seres que vão lá no umbral resgatar espíritos perdidos? Sabe aqueles seres que vão se infiltrar no meio de colônias de sombra para resgatar e levar a misericórdia, a compaixão? Todos esses seres são vinculados ao Comando Esmeralda, porque a essência deles é a compaixão e a misericórdia. A verdade como um todo, para esses seres galácticos e principalmente quando a gente pensa em Comando Esmeralda, é a representação do que eles falam que é a ferramenta da verdade, é a ferramenta do que Maria trouxe, que é essa condição da misericórdia que leva ao amor incondicional. Não existe limites para a compaixão, não existe prazo para a redenção. Todos podem ser acolhidos quando eles fazem as suas escolhas. E o Comando Esmeralda, ele vem trazer isso pra gente. Como que ele traz isso? Estando próximo a nós. Então, se você olha, às vezes, um caminho que você pensa assim, nossa, aqui eu errei tanto, sabe? Eu me distraí do meu propósito, eu acabei ressoando com a sombra, eu preciso encontrar o caminho da redenção. Peça para o pessoal do Comando Esmeralda. Eles estão sempre prontos a resgatar alguém. Inclusive, eles têm uma atuação que é muito interessante. Eu costumo brincar que o pessoal do Comando Esmeralda, eles são uma mistura assim de carro forte com Médicos Sem Fronteiras. Por que isso? Porque eles são aqueles seres que são praticamente mochileiros da galáxia. Eles, quem atua vinculado ao Comando Esmeralda e essa energia do Comando Esmeralda, eles são literalmente médicos sem fronteiras intergalácticas, sem fronteiras entre mundos. Por quê? Porque eles vão no que eles chamam da onde a luz precisa entrar. Lembra da compaixão, do resgate, da misericórdia? Eles carregam isso, eles não são apenas curadores. Então eles vão naqueles locais que eles entendem às vezes como zonas devastadas, como zonas que precisam de uma integração da luz. Eles são aqueles, o primeiro comando, quando a gente fala em Comando Esmeralda, eles são os primeiros comandos que chegam num local que está passando por uma transição ou que precisa de um apoio da luz. Ah, porque eles vão intervir, eles vão entrar, eles vão retirar todo mundo? Não, muito pelo contrário. Eles vão ali para quê? Para estabilizar, para levar a possibilidade de que aqueles seres todos sejam resgatados, para que às vezes até algum ser que teve uma atuação um pouco mais negativa, por exemplo, numa guerra planetária, às vezes tem grupos negativos que perdem aquela guerra. O que fazer com esse grupo? Para onde eles devem ser encaminhados? Eles devem ser destruídos, levados para o Sol Central, como muitos falam? Não. O Comando Esmeralda faz exatamente isso. Eles fazem o acolhimento desses seres, para que eles sejam encaminhados de uma forma harmônica para os locais onde eles possam passar por todo esse processo de elevação de consciência, de conhecimento, de sabedoria, como nós estamos passando. O Comando Esmeralda, eles são muito atuantes nesse aspecto. As missões de resgate, muitos dos seres aqui que a gente entende como aqueles grupos que vão para as cidades fazer resgates, para os umbrais, os que dão apoio nos desastres naturais, muitos deles são vinculados ao Comando Esmeralda, porque traz essa energia, essa frequência, é como se eles viessem com aquele verdinho clarinho para acalmar os nossos corações. É como eles viessem com aquele verdinho, às vezes clarinho, para acalmar os nossos impulsos, para acalmar um pouco da nossa agitação e principalmente para dar o suporte
no equilíbrio ambiental e no equilíbrio em desastres também. E aqui vem mais um aspecto do Comando Esmeralda, que é muito bacana. Quando a gente pensa no Comando Esmeralda vinculado ao nosso sistema solar e vinculado aqui, principalmente ao nosso planeta Terra, o Comando Esmeralda ele traz muito desse monitoramento ecológico. Lembra que a gente falou que às vezes algumas naves da Federação eles acabam acompanhando como que as nossas placas tectônicas, como os nossos elementos estão se comportando? Seres do Comando Esmeralda, especialmente, eles atuam nesse monitoramento. Então, aqui, vinculado à Terra, o que eles estão atuando principalmente? Eles estão atuando no equilíbrio ambiental, no equilíbrio do nosso ecossistema como um todo, na preservação da vida e das espécies, a biologia como um todo, e também no resgate de seres e de elementais. Lembra? Resgate já lembra do Comando Esmeralda, dessa energia da compaixão e da misericórdia. Quando a gente olha o Comando Esmeralda, são várias vertentes. Então vamos começar pela principal e aí eu vou ensinar um pouquinho para vocês como que vocês chamam essa energia para casa de vocês. Como que vocês trazem essa frequência para o dia a dia de vocês. Porque é bonito a gente pensar, nossa, o Comando Esmeralda tá lá, tá bonitão, uma nave cheia de gente, cheia de curadores, cheia de médicos sem fronteiras galácticos, atuando em resgates também. Mas como que eu me conecto? Então, primeiro você tem que ter consciência dos pedacinhos onde eles atuam. Misericórdia, compaixão, resgate, um grupo do Comando Esmeralda. Cura, pesquisa genética, preservação da saúde, preservação das espécies, outro grupo do Comando Esmeralda. Monitoramento de planetas, monitoramento da vida, monitoramento de ecossistema e de toda a vida biológica, outro grupo do Comando Esmeralda. São muitas atuações, eu sei que parece complexo às vezes, mas lembra que é um grande comando com milhares de naves. A maior nave do Comando Esmeralda é a nave que a gente chama de Santa Esmeralda. Para quem tem facilidade em se projetar ou para quem tem facilidade em ver seres, todas as vezes que um ser é vinculado ao Comando Esmeralda, ele tem como se fosse um selo. Normalmente como se fosse uma insígnia, um broche, algo assim, um próprio símbolo de luz impresso no seu campo energético. O símbolo do Comando Esmeralda, ele é meio ovalado, assim, para o triangular, e ele tem como se fosse um cachinho de uva, ou aquele símbolo, lembra das Olimpíadas, que unia todos os círculos, em tons de verde com dourado. É um símbolo que conecta os seres que servem ao comando de Rafael, ao comando de Maria, para trazer essa energia da cura, do resgate, da misericórdia, da verdade, que a verdade é uma só. Lembra que eles sempre falam? A verdade é o amor incondicional. É esse o caminho que nós sempre temos que seguir. Então, esta nave especial do Comando Santa Esmeralda, que é a nave Santa Esmeralda, ela fica aqui bem próxima hoje do nosso sistema solar. O que tem de tão especial nessa nave que eu quero contar para vocês, como em outras naves do Comando Esmeralda? Imagina que a Santa Esmeralda é como se fosse uma gigante nave-mãe e eles têm outras mini-naves, outras menores também, que também são grandes naves-mães, e ao mesmo tempo grandes orbes de monitoramento, grandes navezinhas, aquelas navezinhas redondas que andam aparecendo por aí, principalmente às vezes em cima de vulcão, em cima do mar, sabe as redondinhas? Todas vinculadas ao Comando Esmeralda, todas não, a sua maioria vinculada ao Comando Esmeralda. Só que essas naves grandes, a nave do Santa Esmeralda, ela abriga uma infinidade de seres. São inúmeros, milhares, praticamente a população da nossa Terra vinculada numa grande nave. Imagina isso em consciências, vários andares, vários grupos ali, pesquisa, monitoramento, cura. Só que o que tem de super especial nessa nave? E é aqui que eu quero compartilhar com vocês como até mesmo se conectar. Quando a gente pensa em cura estelar, os processos de saúde, o processo de restauração deles são diferentes dos nossos. Então, eles têm umas câmaras que são longas, compridas, que eles chamam de câmaras de saúde. Essas câmaras de saúde são como se fossem... Quem já viu aqui uma máquina de ressonância? Sabe aquele tubo?
É como se fosse um daquele tubo. Normalmente elas são bem cristalinas, elas têm um painel que eles vão colocando uma série de códigos. Cada pessoa que, dependendo do seu DNA e do seu nível vibratório e do seu nível de consciência, pode ser encaminhado para uma câmara específica. Esse encaminhamento nessas câmaras do Santo Esmeralda fazem o quê? O restauro da nossa saúde. E aqui que é muito bacana quando a gente começa a falar com seres multidimensionais e seres que trabalham com processos de cura. Eles sempre falam que a gente não tem que pedir a cura, nós temos que pedir a nossa saúde perfeita. Então, quando vocês forem se pedir para se conectar a processos de cura, você pode fazer o seguinte exercício. Vamos lá, hein, gente? Anota aí. Primeiro, o que você vai fazer? Durante um período, principalmente eu recomendo que seja números exatos, 21, 30, esses números que a gente repete de processos, você vai levar um copo de água para onde você dorme. Você vai levar um copo de água antes de dormir, deixa o copinho ali perto de você. O que você vai fazer? Você vai fazer uma oração, uma mentalização, um ancoramento, o que você sentir no teu coração. E aí você vai fazer a seguinte intenção, você vai revestir, como se você estivesse revestindo o teu corpo inteiro numa bolha branca, numa bolha verde esmeralda com dourado e numa bolha no final azul. O azul é para a proteção de todos os nossos corpos espirituais. Segura esse copo, agradece a presença de Arcanjo Rafael, agradece a presença de Maria, todas as egrégoras dos curadores universais, a gente já vai falar deles também, e peça para que os teus corpos sejam remetidos para uma das câmaras de saúde vinculadas ao Comando Esmeralda. Para cura? Não. Para restabelecer a tua saúde perfeita. Aqui que mora a chave. A gente não pede cura, a gente pede o quê? A nossa saúde perfeita, porque essa é a essência da criação. Quando a gente pede a cura, a gente já se conecta na escassez da saúde, na deficiência às vezes que o nosso corpo está sofrendo, numa necessidade que nós não estamos conseguindo cocriar. Esses seres são muito sutis e eles trabalham com muita energia sutil. Para que nós tenhamos a cura na nossa vida, nós temos que aceitar a saúde na nossa vida. Então, os seres do Comando Esmeralda, eles fazem essa conexão. Então, leva o copo de água, pede esse restabelecimento, faz as 3 bolhas. A branca, para manter todos os teus corpos em sintonia, os seus corpos espirituais. A verde para dar o direcionamento da onde que você vai, esse verde esmeralda, e a azul para dar proteção nesse encaminhamento. E pede restabelecimento da minha saúde perfeita, com todo o equilíbrio, todo o meu equilíbrio físico, mental, espiritual, você pode falar do jeito que você quiser. E aí, deixa a água lá de manhãzinha, primeira coisa, acordou, pega esse copo de água, agradece novamente a tua saúde, bebe. Faz isso por 21 dias. Permita que o teu corpo seja envolvido por essa luz do Comando Verde Esmeralda, que é vinculada à energia do grande curador de Deus, que é Arcanjo Rafael, e da grande Mãe da Compaixão, Mãe da Misericórdia, Mãe da Verdade, que seria a Arcangelina Maria, ou a Mãe Maria, como nós conhecemos aqui. Peça para eles, podem contar com esse apoio, eles vão estar ali, protegendo, guiando, guardando. Dentro do Comando Esmeralda, ainda existe um grupo que eles são muito especiais. É um grupo que a gente chama de curadores universais. O que são os curadores universais? Muitos de vocês que estão aí, ouvindo Entre Mundos agora, é um curador universal. São pessoas que naturalmente canalizam, se conectam na energia dessa frequência da cocriação, nessa frequência da saúde, na energia límpida da criação, que é a energia límpida que vem da luz divina. Os curadores universais, eles são os médicos sem fronteiras do universo. Eles se reúnem em diversos locais, eles estão espalhados em experiências como nós que estamos humanos, ou em mentoria, como o Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui numa cidade astral nossa. Para quê? Para trabalhar os processos de saúde, para trabalhar os processos de cura e principalmente para entender dentro de cada unidade, que a gente está falando de corpo e de planeta, tá?
dentro daquele espaço, como que as frequências funcionam, como que as frequências podem ser harmonizadas. Então, o comando, esse grupo do Comando Esmeralda, que são os curadores universais, eles se reúnem para quê? Para trocar informações. Então, imagina uma grande reunião estelar, com humanos, com não humanos, com delfinoides, com anjos, com todo mundo que está ali, conversando. Fala, olha, eu estou lá na Terra. Como que funciona a frequência da Terra? Como que funciona a frequência daquele planeta? Como que funciona a frequência do corpo humano? Em que nível energético que eles estão? Que nível de consciência eles estão? E eles trocam essas experiências. Para quê? Para sempre trazer mais informações, para sempre trazer atualização. Não adianta a gente pegar uma frequência de saúde que é aplicada em Sírios e aplicar aqui na Terra. Nós somos diferentes. E a nossa diferença que faz a riqueza da preservação da vida. Então, os curadores universais, mais do que curadores, eles são aqueles que entendem os processos para que a preservação da vida, e toda vida é importante, continue em todos os orbes, em todos os planetas, em todas as galáxias e em todos os locais que eles estão. Manutenção da ordem no sentido de resgate, a misericórdia, a compaixão, restabelecimento da saúde, pesquisas e trocas de informações para que sempre seja aplicado a melhor frequência e toda essa parte de manutenção biológica e equilíbrio do ambiente como um todo. Esse é o Comando Esmeralda e eu espero que vocês se conectem lindamente com eles e tenham a saúde perfeita que todos vocês merecem e que todos nós merecemos. Esse corpo é muito importante, é o nosso veículo da experiência. Então, faça a tua parte, cuide da tua saúde, se movimente, se alimente bem e principalmente conta com o apoio do Comando Esmeralda para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Até o próximo episódio, vamos conhecer um pouquinho mais dos outros comandos também.